Mas sabe que as crises, de todas as crises que nós passamos, nós saímos fortalecidos. Para nós, as crises são motivo para crescimento. Então, de 68 até 93, são 25 anos. Nós levamos 25 anos para ganhar o primeiro título. Salve, salve, moçada do esporte, tempo todo, de volta aqui à Casa da Terra Vermelha, depois do programa da semana passada, no 19 de outubro, 12 de outubro, esquina com José Bonifácio, para dar sequência a esse nosso projeto, que trata de assuntos, como foi na semana passada, de futuro, debate assuntos da atualidade, e recupera também, tem um compromisso, uma pretensão de recuperar parte da história do nosso esporte. Riquíssima história, diga-se de passagem. E quando se fala em história do nosso esporte, é impossível não lembrar do Juventude de Rincão dos Góis, essa comunidade que adora o esporte, adora o futebol, como poucas, e, como poucas, também mantém em atividade o esporte na pauta, seja com competições de adolescentes, de crianças, também dos mais experientes, como é a Copa de Veteranos Novatec Agro, na sua segunda edição, que está em desenvolvimento a partir desta semana. E quando se fala em juventude, fala-se em Rincão dos Góis, vem logo à mente a imagem de Léo Góis e a presença aqui hoje, para nossa alegria, Léo, agrônomo da Cotrijuí, hoje envolvido num novo projeto, a LG Sementes, e com toda essa relação, vice-presidente do Juventude, conselheiro do São Luís. Tem tempo para tudo isso ou sobra? Temos que encontrar tempo, né, Luiz? Temos que encontrar. Que bom que veio, porque nós Léo. Temos que nos ocupar. A questão de... Bom, eu aposentado, mas eu com 67 anos, não me sinto em condições de parar. Certo. Então nós temos que continuar, seja no envolvimento na comunidade, lá no interior, aqui um pouco com São Luís, dentro do possível, e atividade profissional também, né? Temos que fazer ter as nossas atividades e também participar das comunidades onde a gente está inserido, né, Luiz? Não tenha dúvida. Como primeiro assunto aqui, vamos abordar um pouco dessa história. Quando começa a tua ligação com o esporte, Léo? Na verdade, Luiz, o esporte veio antes de mim lá no Rincão. O Juventude de agora, era Ipiranga na sua origem, foi criado em 1954. Eu nasci em 55 e a partir daí, então, como meu pai foi o primeiro presidente, a gente se criou acompanhando o desenvolvimento do clube, né? Na verdade, antigamente, o pessoal que podia ajudar mais, digamos, em termos no clube, eram os pessoal do comércio, os bolicheiros. Então, quando o meu avô passou a atividade do comércio, do bolicho, lá no Rincão dos Góis, para o meu pai, uma das recomendações que ele dizia, eu sempre coloco para as pessoas, bolicheiro não pode beber nem fumar, que quebra. Tinha um armazém? Tinha um armazém de secos. O primeiro da localidade, né? Primeiro da localidade, e que você vendia de tudo, né, Luiz? Você lembra daquelas casas comerciais do interior, né? Tudo mesmo. Tudo, né? Os alimentos, os secos e molhados, bebidas, a cachaça de barril, a querosene de litro, e assim por diante. Mas tinha tecido, tinha olina, tinha... Remédios, os remédios de agora que a gente encontra aí na farmácia, como tu diz, a olina,
o Biotônico, Parece o que eu tô Melhoral, vendo o a Fontol, prateleira. sim, o Veramão, e assim por diante, o Bálsamo, Hematol, isso aí, Bálsamo. Como era o nome do avô, Léo? Era o seu Davi Goy. Davi. E o pai? Pai Silvino. Silvino. Então, o seu Davi foi o que providenciou a área para os filhos criarem o futebol, junto com os demais membros da comunidade, das famílias da comunidade. Como dos seis filhos, 5 jogavam, não, são 6 depois das mulheres, eram 11 filhos no total, mas 5 jogavam no time. O pai era o único que não jogava, era o presidente. Então, foi encarregado, como o bolicheiro tinha que providenciar bebida, bola, essas coisas, na época era uma dificuldade, isso não era tão fácil, né? Onde é que ficava o armazém? Ficava na chegada, ali à direita. Mesmo? Bem no centro. Né? Então nós nos criamos ali jogando bola no campo de terra. Então, onde é hoje o campo. Então em 1954 foi cedida a área para a turma fazer o campo, e naquela época ali era unha de gato, barba de bode, e no centro do campo tinha um tarumã, que demorou para ser retirado. E enquanto isso não acontecia, o pessoal ia jogando ao redor daquele topo, desviava dali. A preparação era no tempo do arado de boi, né? E a grade de dentes, e fizeram uma terraplanagem desta forma, do campo. E aí foi andando, isso em 54, e na década de 70, 73 é que foi gramado o campo. Até então era terra, e passou por diversas terraplanagens. A prefeitura ajudou um pouco com patrulhamento e tentando dar uma nivelada, né? E assim foi. Isso em 1954. Daí, em 1962, começou com o nome de Ipiranga. E nesse período aí, na década de 60, começou a igreja, a paróquia São Geraldo, teve um trabalho muito forte com grupos de jovens nas comunidades. E lá cresceu bastante esse grupo, e era a gurizada, os jovens, adolescentes que jogavam no segundinho. E aí essa turma do grupo de jovens foi crescendo, se organizando. Eu lembro da primeira mesa de ping-pong, que os mais velhos, eu era guri, 55 para 62, tinha 6, 7 anos e acompanhava. Claro que meu pai tinha o caminhão, um caminhão Chevrolet 58, que transportava os jogadores. Jogava fora também, fazia os amistosos. Fora, a época levava de caminhão. De caminhão, a época dos torneios, né, aqueles torneios grandes, de 30, 40 equipes, aí começava de manhã cedinho e ia até a noite, né? Batia pênalti na goleira do lado. Do lado para poder ganhar tempo, né? Porque senão não vencia. E aí foi, na década de 60, então os grupos de jovens começaram a trabalhar, a se organizar e querer espaço. O pessoal procurava espaço no segundinho e depois para passar para o primeiro também, né? Seria o time titular. Mas no primeiro tinha os pais, os tios, os familiares mais velhos, certo, que eram do time. Então aí se criou um certo conflito, eu diria assim, se nós trouxermos para o tempo de agora, um certo conflito entre as gerações. E chegou um momento, um ponto que, como o pai era o presidente de 54 até 62, daí ele decidiu, então, vamos fazer, ao invés de ter 2 times, chegou um momento que praticamente havia 2 times, de 2 gerações. Então vamos fazer o seguinte, ele abriu mão de ser presidente do time, e um primo deles, que vinha da juventude, assumiu o presidente, o Antônio Copete, que era Copete, mas o pai era Goi, tudo lá, questão de famílias, né? E daí, a partir daí, então, não é nem mais Ipiranga e nem mais grupo de jovens. Se criou o Grêmio Esportivo e Recreativo Juventude de Rincão dos Vai. Isso em 1962. A partir daí, então, começa a história do Juventude, que veio a partir do Ipiranga. E a gente sempre conta a história, né, Luiz, que para te ter uma construção sólida, tu precisa de um alicerce consistente. E isso que nós tivemos lá no Rincão. Essas famílias nossas, nossos pais, avós, tios, parentes, todos, essa família que fundou Juventude, nos deixou, nos repassou um alicerce muito forte. Tanto que, a partir daí, dos 62,
começou a andar o Juventude, e em 68, aliás, em 64, começaram as competições de campeonatos amadores desses moldes de agora. Antes, em 64 isso? 64, uma história que a gente viu do Bindé e do coisa. 64, eu lembro porque o professor Alberto Andriolo, antigamente se sabe que existiam as escolas muito fortes no interior. Ele fez no IMEAB o normal rural, se tornou professor rural. E jogava no Ouro Verde. E tinha um time muito forte, o Guarani da linha Uma, onde é o campo da Imasa hoje. Então tinha o Santos, o Guarani, o Ouro Verde veio depois. E esse professor jogava aí no Ouro Verde. E ele muito, assim, bom de bola, meia esquerda, muito bom, meio baixo, porte baixo, mas muito, muito bom de bola. Daí a primeira medida que ele tomou lá na escola foi o seguinte: recreio, das 10 às 11 da manhã. Quem ia na aula de manhã, né? O recreio das 10. Esse é o recreio dos sonhos, 1 hora. 1 hora de recreio. Mas de segunda a sexta. E no sábado era educação física e misturava tudo, com os gurias, meninas, tudo. Então, nós tínhamos, lá na década de 60 e 62, já começou, a gente falava escolinha de futebol, que é isso aí, nas escolas que começaram o futebol, né? Então, o Alberto abriu mão daqui, do Ouro Verde, em 68, já, 68, para nós tentar, pela primeira vez, disputar o campeonato municipal. Olha só. Então, 64 começou, 68 nós começamos a participar, e de 68 até hoje, nunca deixamos de participar. Foi ininterrupta a participação do Juventude. Só paramos agora na pandemia, e teve um ano que não aconteceu, na década de 80, não aconteceu o campeonato municipal. Senão, daquela época até agora, vamos completar 53 anos de participação ininterrupta nos campeonatos municipais. O que eu diria deve ser o único. Desde o é o único. E talvez da região, do estado, são poucos, né, com 53 anos de participação ininterrupta. Nunca se deixou de participar. Né? Léo, qual é a explicação que tu encontra para isso? Vocês são organizados, isso não tem dúvida. Uma comunidade que é muito ativa, né, e participativa, o espírito comunitário muito presente, mas tem que ter algo mais. Nós falamos assim em termos, um pouco em termos de brincadeira, e outro pouco relacionando com o que a gente estudou. Claro. Na agronomia, tem a genética, tem biologia. Então, nós imaginamos que tem algum componente genético nessa história. Aí, meu. Porque começou lá, eu tinha 7 anos em 62, então nós já andava antes, acompanhando o caminhão do pai, sempre junto. E assim eram os outros irmãos do pai que jogavam em campo, e os filhos dos irmãos do pai, que são os nossos primos. Então, teve a geração do avô, do pai, a nossa agora, nós estamos na 3ª geração. Então, hoje nós estamos completando, agora esse ano, 69 anos de existência do Juventude. O ano que vem vai ser 70, aí vai ser... Então, estamos programando eventos para marcar essa data. Claro, data cheia. Então, passou essas 3 gerações, e a nossa projeção com os primos, agora, por exemplo, o grupo que está administrando agora tem os seus filhos. Eu só tenho 3 meninas, mas tem o César... Bom, os outros têm filhos, tem o Vanderlei tinha com a Sandra, né? Certo. E quer dizer, sempre tem uma continuidade disso, e esses guris com essa genética de continuar com esse compromisso, porque a gente tem essas histórias, como era bacana lá nos anos 70, 80, e se perdeu, e vocês não, né? Ninguém solta a mão de ninguém lá. Não, e daí tu vai dizer, mas então é uma mil maravilhas, não tem problema. Certas épocas acontecem eventos, coisas que a gente não imagina, acidentes, como aconteceu com o finado Cláudio, e outros incidentes que acontecem, mas sabe que as crises, de todas as crises que nós passamos, nós saímos fortalecidos. Para nós as crises são
motivo para crescimento. Não dá aquele desgosto, né? Perde um campeonato por culpa de arbitragem, vê que ali teve algo que não foi justo e não, voltam mais fortes ainda. É muito impressionante isso. Porque nós vamos chegar daqui um pouco em 93. Mas então nós partimos lá do 68, do início dos campeonatos, né? E então, só para completar aquele raciocínio. Isso. Bom, então vamos. Me ajuda nisso aí, senão eu já salto lá para vamos experimentar o campeonato. Então, tá, pessoal. E naquela época, interior era interior. 68. 68. Interior, cidade. Saía campeão do interior, jogava cidade. Só que a qualidade dos atletas da cidade era muito superior. Tu não podia pegar jogador da cidade para jogar no interior naquela época. Tinha que formar a partir da tua comunidade, a princípio, né? Do interior. E daí, tanto que o primeiro time que ficou campeão do municipal foi o Farroupilha, nessa época. Daí é nos 80 já. 89, 83. Porque daí, a partir de alguns anos, se abriu 3 vagas. Podia pegar 3 jogadores da cidade. Lembrado. E depois foi abrindo. E depois chegou um momento em que o interior foi se organizando e começou a virar também, né? Daí o Farroupilha ganhou no 83, 89 ganhou o Mauá e nós em 93. 93 contra a Imasa, foi o primeiro título. Então, de 68 até 93 são 25 anos. Nós levamos 25 anos para ganhar o primeiro título. E daí a nossa terceira geração já estava ajudando a coordenar, ajudando a comandar, né? Primeiro vinham nossos pais, os tios, enfim, os familiares, né? Os mais velhos, e nós vinha na trilha aquela, até que chegou 93, daí uns formando em agronomia, outros direito, outra turma estudando fora e tal, mas todo mundo com compromisso com a comunidade. Esse é o ponto básico, né? Tanto que, por exemplo, o dízimo, a gente mora aqui, mas a nossa comunidade é lá, e tudo é lá, a propriedade é lá, tudo é lá. As nossas filhas, que estão, estão nos Estados Unidos, outros esteve em Caxias, o dízimo deles é lá na comunidade. E assim são outros, também os primos, os parentes, gente que veio para a cidade, o dízimo é lá na comunidade. E assim foi no 93, o grupo esse da nossa geração foi assumindo, foi se abrindo mais, o pessoal tendo amigos, conhecidos, levando para jogar. Por exemplo, em 93, o finado Cláudio ele tinha amigos, antes ele tinha levado o Vanderlei para jogar lá, na década de 80, ali, foi um gurizote para jogar, e acabou casando com a Sandra, filha do presidente. Então ele começou a participar lá também na comunidade. E daí, como ele estava construindo casa, aquela história de casar e tal, já casado, daí a Imasa ofereceu para ele a cobertura, me parece que era isso, a gente não tem bem clareza disso, a cobertura da casa. Para jogar para Imasa. Para jogar para Imasa, em 93. Mas de qualquer forma, daí ele participou da Imasa. Porque o nosso time, nós vinhamos, ficava entre os 4, 2 do interior, daqui, chegava na cidade, era difícil, o interior não conseguia ganhar dos times da cidade. É como tu dizia, né? Às vezes, a gente sempre encontra um motivo para ter perdido. A primeira coisa é tu reclamar de alguém, né? Sim. Então, arbitragem, é isso, aquilo. Sim. Mas, na verdade, a qualidade também dos times da cidade era... E não tinha jogo daí no interior? Não tinha. Léo? As decisões vinha tudo para a cidade. Daí, claro, que se sabe de coisas que o pessoal combinou, né? Gente que vinha pitar, aquela história toda, mas faz parte do futebol. Ainda né? Não dá para contar, não, isso são coisas do futebol, né? Mas daí eu lembro que essa história, quando eu era pequeno, que daí o pai tinha um Corcelzinho, Corcel 1, vermelho, e daí vinha para cá, jogava, perdia e tal, daí tinha que levar algum jogador lá para o Formigueiro, Augusto Pestano, que eram vizinhos nossos, ou para qualquer outro lugar, e daí ia voltando no escurinho já, né, e a gente meio dormindo. Eu acho que um pouco para acordar a gente, ele dizia, meu filho, isso não é nada, e o ano que vem vamos nos organizar melhor e vamos de novo. E assim vai, e assim era o seu Alvino, o seu Atílio, os tios nossos, né, o Sonorino, que ajudaram, que fazia parte desse grupo daquela época, né, o alicerce são essas pessoas, né. Nós entramos já
andando, acompanhando, e daí mais fortemente em 93, que daí o Vanderlei não pôde participar lá, mas fomos nos organizando, e daí o Cláudio, ele tinha amigos aqui na cidade, era amigo do Cristiano Baixo. Daí o Cristiano foi para o Grêmio, júnior na época, se lesionou, se machucou, veio para cá. Daí o Cláudio convidou ele para nos ajudar. Na segunda fase podia pegar outro. Reforço, né? Com o Cristiano. O reforço, Daí na primeira fase caiu fora o Chorão. Daí tinha um alemãozinho, bom de bola, um gurizote novinho. Daí caíram fora, descobriram lá, o tio Alvino, a Mauri, descobriram onde é que morava o guri. Lá quem vai para Fontes-Vi, tal. De noite, no domingo de noite, foram atrás. Era o tal de Gildinho. O Gildinho, que depois fez carreira no futebol, claro, né? Daí veio o Gildinho, então foi se organizando. O Ligeirinho também foi para lá, para a lateral direito, também nos ajudou. E aí fomos organizando e fomos ganhando. Quando vimos, estava entre os 4. 2 do interior, 2 da cidade. Nós e o Farroupilha interior, Imasa e União do Getúlio Vargas pela cidade. E foi indo. O último jogo, nós e Imasa. Na Imasa. No campo da Imasa. O Vanderlei até contava depois como é que era o treinamento deles, porque saía às 4 da tarde, o pessoal ia para o treinamento. Era um semi-profissional, né? Então, porque na combinação dos resultados, nós não podíamos tomar, não sei se mais de 2 gols, que daí favorecia o Farroupilha, pelo saldo de gol, porque o Farroupilha jogava com União no Campo do Gaúcho e nós lá. Se o Farroupilha ganhasse, tinha aquela combinação de resultados. Entendi. Então, eles treinavam o antigol. Já ouviu falar nisso? Do teu atacante não deixar a defesa fazer gol contra neles. Essa era a preocupação, achando que nós ia acabar fazendo gol contra, né? E acabamos fazendo 2-0. Chegou na segunda-feira, o Jalmar, lá na Imasa, porque todo mundo torce para o time mais humilde, mais fraco, digamos assim, né? E até os funcionários da Imasa, um percentual muito alto, foi torcer para nós. Claro, o pessoal... A Imasa vinha atropelando, e claro, os jogadores tinham algumas regalias, o Vanderlei, sim, o pessoal... Aí o simpático era o Juventude. Era o... E daí acabamos ganhando de 2-0. O que o Jalmar fez na segunda-feira? Segunda-feira extinguiu a participação da Imasa em campeonatos municipais. Nunca mais participou a Imasa. Opa, foi ali. Eu não tinha isso na memória. Não, o Jalmar era bem amigo nosso, do pessoal lá fora, né, por causa dos negócios de máquinas, implementos, né? Tanto que a cobertura da Copa e dos vestiários nossos, nós fomos lá e ele nos deu as telhas de Imasa para o nosso pavilhão. Léo, para não deixar passar, recorda, certamente tem esse time todo na memória, o time campeão, treinador, integrantes dessa comissão, vamos lá. Bom, na verdade... Uma foto, certamente. Tem, vou te passar, sim. Isso aí. Vou te passar. Nós fomos com a comissão técnica, era o grupo lá de fora. Era o César, a Mauri e a Janete. Era a comissão técnica que vinha conduzindo. O Arno Schindler também foi goleiro nosso bastante tempo. Mesmo? Nos ajudou bastante lá. Não era o goleiro do campeonato, sim, esse aí, né? Sim, era o Décio, o goleiro. Lembra do Décio? Décio, o alemão Décio. Muito bom. Mas a comissão técnica que chegou até as finais foi esses César, 3, né? A Mauri e a Janete. Daí o Arno, quando chegou nas finais, disse, mas acho que nós precisava dar uma reforçada. Daí ele levou o João Gilberto. O seu João Gilberto. O amigo da bola. Seu João Gilberto. Ele adorava contar essa história, né? Que ele foi campeão lá no jogo. Isso, ele pegou o grupo antes do jogo, porque o favorito era a Imasa, disparado, né? O César era um guri. 17, 18 anos, né? 18 anos, eu imagino, 18, 19 anos. Era um grupo bem jovem, né? Bem jovem. E o que o João Gilberto disse? E o João Gilberto levou o pessoal para trás da cancha de bocha lá da Imasa e fez uma preleção que as pessoas que passavam ao redor, eu lembro do seu Antenor Vione. Seu Antenor Vione era do Barreiro, do Juventude do Barreiro,
ele passou por lá e ficou escutando. Opa. E todo mundo, e mexeu tanto com o pessoal. Tenho que trazer o seu Vione aqui uma hora dessa. Os clássicos, Juventude Barreira e Juventude Encontros Guai eram os clássicos assim, memoráveis, né? Eram muito pegados. E ele motivou tanto o pessoal que a turma entrou assim, se superando, técnica e psicologicamente, era uma loucura. O pessoal entrar. Olha só. E acabamos 0-0 no primeiro tempo. Logo em seguida foi expulso dois jogadores, nós chamamos de velho, o zagueiro Osmar, da Dipenasa, e um centroavante nosso. Então, saiu ali, o João Gilberto não mexeu nada, eles tiveram que mexer ali no meio, claro, para perder um zagueiro. E daí foi indo, o segundo tempo fizemos um gol, o Nenê Claudinei, que é primo também, que era a turma dos primos lá, fez um gol. Nenê. E no final do jogo, o Cláudio chutou no travessão, a bola deu no goleiro, acho que era o Márcio, se eu não me engano, acho que era o goleiro deles, e veio pro Dirceu, que era jogava a Ponte Preta recém, estava começando, o Dirceu. Claro. O Dirceu fez de cabeça, 2-0. Será que o Valdir não era o goleiro? Nossa, deles? Não, era o Márcio? Eu acho que era Márcio, uma coisa assim. O Márcio do Ouro Verde, depois, Eu acho que era. Não me lembro dele ter Márcio ou jogado. Marcos, eu acho que é o Márcio, sim. E daí 2-0. Daí, com aquele primeiro título, nós vimos que era possível nós continuar disputando com possibilidade de ganhar. Bom, a Imasa desativou a equipe do campeonato, daí o Vanderlei, então, como tinha amizade com aqueles jogadores, levou aquele grupo, assim, grande parte do grupo da Imasa para jogar em 94 para nós, lá para o Juventude. Virou uma seleção da Imasa com o que já tinha de destaque porque naquele time tinha 7 primos jogando lá de fora. No time do Juventude, campeão, tinha uns que estavam na reserva, né? Mas participavam do grupo 7 atletas que começaram na escolinha, aquela que nós falamos. Que daí na preliminar sempre tinha a escolinha, era 3 jogos amistosos. A 1h30 jogava os pequeninhos. E essa turma pequenininha que foi se criando jogando, né? E aí 7 desses aí estavam no time que foi campeão. Tinha a base. Isso. Mas nosso grande problema era goleiro também, né? Nós tínhamos o Barbosa antigamente, o Arno nos ajudou um bom tempo, mas aí precisava mais um para essas decisões. E o Décio, que era amigo do Cláudio e tal, foi para lá e deu certo. Deu certo. O Décio ficou, assim, foi muitas vezes campeão conosco lá, né? E aí foi, 94, aí sim, outra, digamos assim, problema seríssimo de continua, vamos, não vamos no campeonato. É mesmo? Porque na véspera da Páscoa, na outra semana da Páscoa, tinha que entregar as fichas, confirmar e tal. Daí na véspera da Páscoa, na noite, tinha missa lá fora, ia ser feita uma janta e tal. E o Cláudio, que era agrônomo, trabalhou na Coturgi, depois foi para Varig. Varig tinha fazenda lá em Joia, né? E ele trabalhou com eles lá, e estavam na época da elaboração da silagem, o pessoal na pauleira, silagem, trator, carreta e tal, deu problema num pneu de uma carreta, daí para não tirar o pessoal de campo, ele foi consertar no galpão, lá, né? Lá na oficina deles, consertou o pneu, foi encher o pneu, explodiu o pneu, foi 20 metros para cima. Na hora da missa, na hora da comunhão, chegou, que era sogro dele, esse sogro, o Werner Wagner, seu Werner Wagner, chegou, chamou o pessoal para fora, terminou a missa, e foi uma coisa de louco, né? E daqui naquela semana tinha... Um baque para a comunidade, né? E daí tinha a missa de 7º dia na casa, e tinha que decidir se joga o campeonato ou não joga. Daí a Sandra saiu para fora e disse ao pai, disse que era para continuar. Pá, olha aí. Mas tinha que tomar a decisão, né?
Bah. Daí o pessoal que estava lá, turma, né? Então vamos encaminhar, vamos ver o que dá para fazer. Daí que o Vanderlei veio, né? Trouxe o grupo da Imasa. E daí começou 94 com aquele time muito bom, E o primeiro jogo, você vê como são as coisas, o primeiro jogo, quem cuidava da parte da papelada toda, naquela época tinha que apresentar as fichas, né? Uhum. Daí a Sandra que fazia tudo. E daí, claro, elas não iam no jogo, né? No luto, né? Ficou um tempo sem ir, e ela esqueceu de passar a ficha para o pessoal levar as fichas. O time entrou em campo lá no Chorão, entrou em campo, cadê as fichas? Perdemos por VO. Tinha ficado em casa. E daí você imagina o desespero da Sandra, né? Toda aquela situação. Pô, que história, Léo. Daí tivemos que correr atrás dos resultados. E daí não estava engrenando bem, não estava. Daí na primeira fase nós tínhamos que ganhar em casa para nos classificar na primeira fase. Contra o Flamenguinho da linha 4, lembra o Flamenguinho do Ceretinha? Um time bom, em casa. Primeiro tempo, o Kleber, irmão do Cláudio, no escanteio, o Peninha chutou um escanteio, perna em curva, ele foi tirar com o pé, ponta de pé, gol contra, do Kleber. E aí? E foi, e nada de virar, nada de empatar. Empatamos, e daí tinha que virar o jogo, e daí no finzinho do jogo viramos para 2-1. Aí nos classificamos na primeira fase. Bom, daí já o time recuperou a autoestima, aí e a decisão foi com o Juniores do São Luís, aqui no 19 de outubro. Né? Colocou um time era bem forte, muito forte, né? Bem, empatamos, daí já podia jogar em casa. Jogava uma em casa. Uhum. Daí em casa nós empatamos em casa. O Secato era que ajudava a coordenar o time do São Luís. Empatamos em casa e viemos para cá. Era o Tarcísio, era o treinador, e o Guilherme era o coordenador de CMD. Certo. Guilherme Macolhi. E viemos para o São Luís aqui. Daí tem aquela história, aquela história, tipo São José lá, molha uma parte do campo, outra não molha. E foi 0-0, foi indo, foi andando. Os 43 do segundo tempo, o William faz um cruzamento e o Marquinhos Roschini encosta lá na trave da 21 de abril. Ganhamos 1-0. Aí foi o segundo título. Bicampeão seguido. Daí então nós entendemos que nós podíamos nos organizar mais ainda e continuar. Né? Olha só, Léo. Daí foi andando. O treinador em 94, quem era? Era o João Gilberto ainda. Ele continuou depois. Continuou o João Gilberto, os 2 anos. Daí depois, 95, daí ele começou, e depois ele teve problema de bebida, né? Então não conseguiu acompanhar mais. Né? Mas deixou a marca. Deixou a marca e a amizade, tudo, né? Ele nos ajudou a conquistar os 2 títulos. Que bacana a história. Depois veio a geração, a Ponte Preta foi se organizando, né? E daí começou como principal adversário. Né? Daí passou a ser a Ponte Preta. Daí nós fomos alternando ali, 96, 95, 96 eles, 97 e nós, 98 nós, 97 eles. Daí essa título com a Ponte Preta também foi uma coisa difícil de acontecer. Nós perdemos em casa a decisão, 2-1, tinha gente machucada, cartão, viemos com dificuldade de montar um time. Jogava o Burro, jogou para nós, o Luciano Reis chegou com problema na coxa e tal, e o Burro fez uma amarração lá, meteu umas faixas e vamos para o jogo, porque não tem gente, vamos ter que ir, vamos. E tinha que ganhar para ir para os pênaltis. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai. 2 vezes. 2 vezes. 98. 8. Daí... Ali era tricampeão já. Era para ser tricampeão. E foi. Daí, primeiro tempo, Marcos Aire já fez o gol dele. Bom, tinha que virar o jogo e ir para os pênaltis. Foi, lá pelas tantas,
E Luciano aquele Reis timaço da Ponte. O timaço da Ponte. E daí o nosso já estava um time bem diferente, não era mais aquele. Não conseguiram manter de 96, 95. Daí teve mudanças, né? Claro. Reforçou com a turma de lá, mais do interior mesmo, e essas pessoas aí que nos ajudaram. O Burro fazendo o gol, veio o Pimenta e o Marcos de Augusto Pestana, o Gil, que depois jogou, o Kleber, Então foi se reforçando, recheando o time, e o Décio continuando, né? O Décio ficou de goleiro todo esse tempo no gol. E aí fomos indo, foi indo o jogo, e lá pelas tantas o Clemente fez um gol de cabeça. Ô, zagueirão Clemente. Mas aí já deu confusão lá e tal, e foi expulso 2, o Clemente, e o pessoal queria a cabeça do Clemente. Aí eu tive que pegar ele e levar para casa. E daí parou 20 minutos quase, até vinha brigada. Daí continuou o jogo, e lá pelas tantas fizemos mais um. Foi o Burro que fez. Ivan faz. E nesse ano aí a coisa foi tão interessante que você já viu um time tomar 6-0 no primeiro jogo e ser campeão? É difícil. Fomos jogar, daí o Vanderlei jogou para o Santo Antônio, Flamengo de Santo Antônio, naquele ano. Porque o time ia ser mais humilde, tá? E lá eles estavam investindo bastante, né? Foi para lá. Fomos jogar lá no Santo Antônio, eu fui buscar o Pimenta e o Marcos, lá de Augusto Pestana, animado, dizendo que o time ia ser bom, tal. Chegamos ali no meio do caminho, água e água, chuva e chuva. O campo bem encharcado, alagado, mas sai o jogo igual. E era um ataque deles, um gol, nós ia para o contra-ataque, não fazia, e eles iam, estava 6-0. E daí tu levar alguém para casa e dizer, olha, mas no próximo jogo nós vamos melhorar, né? Até domingo que e daí foi indo e acabamos indo para a decisão. E daí virou o jogo 2-1, fomos para os pênaltis, o Décio meio machucado, lesão na direita, perna direita, aquele jeitão dele, né? Jeitão do Décio. Sim. Daí, foi o primeiro, um de Augusto Pestana, acho que era o Tição, foi chutar o primeiro pênalti dentro da ponte, só encostou no lado, na perna direita, aí a perna não doeu mais. Ele só tirou. E foi. Sabe onde está o Décio? Sim, está lá no Mato Grosso, eu acho que não sei se é Canarana ou... É naquela região lá. Faz tempo que foi embora. Faz tempo, a esposa dele era da área de saúde, da enfermagem, foi para lá e também. Muito boa pessoa esse Décio, hein? Que cara querido. Tá, pegou o primeiro. Daí foi chutando, eles foram, nós fizemos, eles erraram mais um, e nós fomos e erramos 2 seguidos. Léo, isso está tudo vivo na tua memória? E o Altamir, nessa ele passou a fazer as gravações. Vocês têm isso documentado em vídeo? E tem fotos, né, disso daí. Que bacana. E daí, o último chutar, nós tínhamos um na frente, o último para chutar foi o Chuck, que era um gol garantido. E por azar, deu no pé da trave e saiu. Chuck perdeu para a Ponte? Daí perdeu para a Ponte e daí nós ganhamos. O tricampeonato foi assim. Chuck diz que tem mais de 40 títulos, então esse ele perdeu. Mas são as histórias que acontecem, a gente ganha, 97 tricampeão. E daí... Puxa, mas nós ficou grandão nos anos 90, hein, Léo? Bom, na verdade... Era a Parmalat lá com Juventude em Caxias e vocês aqui. Na verdade, se nós fizermos os somatórios, né, Luiz? Então, nós vamos pegar um pouco de números, então, agora. De 54, a fundação, 62 passou a Juventude, 68 nós começamos a participar de campeonato, em 93, 25 anos, nós levamos para ganhar o primeiro título. E agora, se tu pegar o de 93 para 2003, são 30 anos. Nesses 30 anos, nós tivemos 42 decisões, 24 títulos e 18 vices.
E então tu não pode deixar muito, digamos, espaçar. Claro que às vezes a gente prioriza mais algumas competições que outras. Agora tu vê como uma coisa é interessante, depende de alguma organização também, né? E de ideias. Sim. A história do distrital, né? Eu vejo os times do interior em função até da redução da população rural, né? Foi enxugando e teve os últimos anos o campeonato municipal pelo interior só nós disputávamos. Então nós temos que ressaltar a figura do Gilmar, o Gilmar, né, Miotti, lá de Santo Antônio, que ele começou a trabalhar com o Serrano lá em cima, as quadras do Serrano, e pensou num campeonato do interior de futebol 7, por distrito. E aí essa ideia foi levada para o CDL, para o Rogerinho, o Rogério encampou, e se criou o tal de campeonato distrital de futebol de campo. Olha só. E foi assim que começou. Assim que começou a ideia do distrital, e daí remotivou tanto, remobilizou as comunidades, que campos que estavam abandonados foram reformados, gramados, melhor trabalhados, e foi trazendo de volta para as comunidades aquelas pessoas que tinham relação, que eram originárias das comunidades e que estavam em outras regiões, outras situações, e não interessa se é profissional, onde esteja, pode participar, contanto que tenha vínculo com a comunidade. Né? Essa é a grande sacada, né? Ter vínculo, ter um cordão umbilical ali com a... E daí para ti... Que é a lógica do distrital. Lógica, né? Exato. Então, dos 6 anos do distrital, nós fomos 5 anos para a final. Para a final. Ganhamos 2 e perdemos 3. Mas eu sempre digo para o pessoal, o interessante não é que a gente vá participar para ganhar sempre, mas nós temos que chegar sempre. Todos querem ganhar, e algum detalhe, por detalhes, às vezes a gente não ganha. O outro ganha. Então, é bom que isso aconteça. É muita presença na decisão, né? Foi bem. Olha agora para esse passado dos anos 90 para cá, é uma coisa maluca. Por exemplo, teve um treinador que marcou a época com nós, foi o Mano. Ficou teve aqui 10 anos. Contou aqui, reconheceu que teve participação numa derrota de vocês com a preleção dele, que fez a turma chorar, contou aqui no programa. Isso. Olha só. E a origem da família do Mano era lá do Rincão, na beira do Rio Conceição, lá. Dos Fogaça, dos Santos, né? O 5, a família dos 5 Nunes era lá do Rincão. Tem ligação também com a comunidade. Uma região lá perto do Rio Conceição que moravam essas famílias. E daí, na época do frigorífico, né, o pai dele veio para trabalhar no frigorífico. Foi assim. A família dele, daí saiu 2 atletas muito bons, né, o Cabete e o Mano, né? E o Mano voltou a nos ajudar lá como treinador. Ficou 10 anos. Na nossa história não teve um treinador. Não tem. E eu acho que no amador também pouca gente, talvez o Valdir Aguirre, né, aqui na Ponte Preta. Preta. Léo, também para não deixar passar, assim como treinador, claro que daí tem Kleber, o próprio Cláudio jogou quantos anos, mas tem alguém com uma participação prolongada, assim, que tu recorde? O Kleber, por exemplo, agora, né? Com 50 anos, continuou jogando. Agora o distrital jogando. Certo. E ele, agora, por coincidência, que tu levantou o Kleber, tem a Associação Internacional de Educação Física, uma coisa, fundação, é uma coisa, um título, uma entidade, assim, que o Sérgio Correia aqui e um rapaz de Santa Bárbara que organizam pela região. Né? Então, são escolhidos atletas, pessoas. Por exemplo, agora o homenageado agora vai ser o Dunga, a pessoa homenageada. E daí atletas de todo o estado estão sendo escolhidos para serem homenageados também. E o Kleber está sendo um desses. Né? Com 50 anos, já joga o Arthur junto com ele. O guri dele. O guri dele, né? Daí joga ali o Arthur, filho do Kleber, o Wanderson e o Vitinho, filho da Sandra, do Vanderlei, né? E assim vai. E agora, que nós traçar em termos de futuro, né? Para onde que nós queremos o Juventude, então, se nós for traçar
recuperar a história dos dirigentes do comando da equipe. Nesses 69 anos, 70 que vai completar agora, foram 4 presidentes. O pai foi o primeiro, o segundo o primo deles, o Antônio Copete, o terceiro, o Lucídio, que era o irmão do pai, e o quarto agora é o seu Alvino, que também é o mais velho, 91 anos, é o presidente, 26 anos como presidente, pai do Kleber, do Sandro, do Cláudio, do César. Essa turma, então não existe eleição, nada. Então, daí a gente é vice-presidente, o César tesoureiro, o Amauri segundo tesoureiro, o Copetinho, que era filho do outro presidente, também da direção, o Marcelo, Marcelão, também no grupo, né? Sim. Tá, e aí... E agora E agora, então, a ideia nossa, junto conosco, agora, nesse grupo todo, tem um gurizinho, um guri de 11 anos, que é o filho do César. O filho do César já está participando das reuniões, e acompanha, e daqueles, sabe, de estar na tela. Vocês ficam com esse olhar, assim, com não, esse olhar, tem que já... Não, em termos até de brincadeira, quando nós fizemos a reunião agora técnica com as equipes que vão participar que estão participando da Copa de Veteranos, daí um momento lá nós distribuímos uma flâmula para o pessoal, né, como lembrança para eles, e quem entregou foi o futuro presidente do Juventude. Porra. Que era o Bruno, né? Então, a nossa projeção, contando depois, vem mais ou menos por idade, eu, César, daí vem o Bruno, nós estamos projetando para 120 anos. Tudo que está se fazendo lá é projetando para mais de 100 anos o Juventude, né? Então, tem esse aspecto do esporte, né, do futebol, que é como a gente diz no São Luís, precisa ter resultado dentro de campo, né? Sim. E para poder a torcida, a comunidade, as empresas participarem, ajudarem. Assim, nós também sabemos disso, nós temos que ter resultado de campo para ter parcerias como Novatec, a Sicredi, você vai ver lá a plaquinha, que nós chamamos de plaquinha, porque quando os jogadores vão dar entrevista na televisão, tem aquelas plaquinhas das empresas. Então você vai ver lá na parede da Copa Vestiários, naquele salãozinho lá. Tem os painéis. São 70 empresas que estão lá, e essas 70 empresas gostariam e querem que você tenha resultado dentro de campo. Então esse é um ponto. E o outro é a questão comunidade, né, para poder dar suporte, ter gente que trabalha para isso, porque eu estou falando aqui, mas tem gente trabalhando lá fora hoje, né? Essas pessoas no anonimato que estão trabalhando, estão lá cortando grama, marcando o campo, terminando a obra da ampliação dos vestiários que foi feita, né? Ajuda uma parceria também com a Sicredi, nos ajudou nesse sentido. E o pessoal está lá trabalhando, os da limpeza, o pessoal de cozinha, as senhoras, quando são nas jantas, nas rodadas, quando se faz almoço de manhã, tem a turma do risoto, do carreteiro, que estão lá às 7 da manhã, aquelas senhoras, e saem no final da tarde. Né? Porque os filhos, os netos jogam junto. Então, é delas, né? Por falar em Copa, a Novatec, ela começa nessa semana, a gente está fazendo essa entrevista numa semana importante para vocês, que é o final do fevereiro e o começo de março, com essa segunda edição. Granóleo, Augusto Pestana com seu time master, Cruz Alta não pode ficar fora, né? Adoram futebol, o pessoal da Boa Parada lá da associação. Me chamou muito a atenção o reaparecimento do Ipiranga de Coronel Barros em um grupo, no outro lado o Misto de Panambi, o Santa Cruz aqui de Juí, Gaúcho, Ouro Preto e o Avenida de Pejuçara, que é outra comunidade que adora futebol. A ideia dessa competição, Léo? Na verdade, né, Luiz, o Vanderlei criou aquela Copa dos Campeões, né, sucesso. 23 edições, sim, né? Foi muito bem. Sim. E ele estava criando, como nós fizemos essa negociação com o São Luís, da iluminação, até
temos que ressaltar as figuras do Sadi e do Pitol, que estiveram numa janta lá, o Sadi, numa das jantas antes da pandemia, em dezembro, e daí ele foi para negociar com o Juventude a iluminação velha do São Luís. Aí. E foi, só saiu de lá para nós poder fechar o salão, tivemos que negociar com ele. Daí, então, concordamos em fazer a negociação, foi feito um parcelamento e tal, então, tá bem. Então, compraram essa iluminação. Compramos a iluminação do São Luís. Então, os padrinhos da iluminação são o Sadi Pereira e o Pitol, né, que nos fizeram negociar, né, contaram as vantagens e tal, e que tinha que ser para nós. Então, tá, acabamos negociando. Então, a janta deu a primeira parcela, tranquilo. Janeiro, fevereiro, entrou a pandemia. E tinha as parcelas para quitar. Sem poder fazer uma programação social, nada esportiva. E essa aí era menos de 50% do custo. Daí tinha todo o resto da instalação, transformadores, os postes, a rede e etc. Onde é que vamos bater? Na Ciriluz. Vamos lá, no seu Eloy. Daí, o que vocês precisam? Precisamos disso. Tá, então, houve a troca dos transformadores para aumentar a potência, né? Os postes que eram do São Luís, que estava lá na Ciriluz, foram para lá, eles nos deram colocados os postes também, ajudaram na montagem, e daí tinha o resto dos equipamentos, e chaves, e isso, e fiação, rede, etc. Para te ter uma ideia, assim, foi dos 20 mil que era do São Luís, acabou em 70 mil. 70 mil na pandemia. E nós tínhamos que dar seguimento. Porque essa foi sempre uma característica lá da comunidade. Desde a construção do salão lá. Compromisso assumido. O salão nosso foi o segundo centro comunitário de Juí, aqui da região. O primeiro foi o de Bozano. De Bozano foi o primeiro centro comunitário da região. Depois veio o de vocês, do Rincão. Depois veio o nosso. Também, os nossos pais fizeram assim, era uma rifa, era coleta de soja, era doação disso, daquilo, né, para poder sair. E saiu. Então, nós também não podíamos nos afrouxar. Né? Era uma questão de honra bancária. Então, vamos fazer campanha de pizza, 3 vezes de 500 pizzas. Então, tem gente que eu acho que tem pizza até hoje. Está lá no frio. E gente da cidade nos ajudar. Então, essa campanha de pizza, fizemos umas rifas. Daí, até que chegou no final para a inauguração, daí fizemos uma janta grande. E o pessoal foi colaborando, foi juntando. E nós tínhamos que... o campo estava abaixo do oficial, nós tínhamos que ampliar o campo. Alargar, no comprimento tinha 100, 105, sim, mas a largura era abaixo do oficial. E em 1980, em 80, o Amorim fez uma distribuição grande, ele sempre foi bem ecologista, né? Eu trabalhava no IMEAB, meu primeiro emprego foi ser professor no IMEAB, técnico agrícola. Daí, naquela época, teve uma distribuição grande de nativas, de jacarandá, ipê roxo, amarelo, enfim, essas nativas, louro, essas nativas. Daí, nós levamos para lá. Então, o nosso campo era todo cercado de árvores, todo cercado de árvores. E nós tínhamos que, para alargar ele, tinha que retirar 180 árvores, com 40 anos, jacarandás com toras desse tamanho. Bom, levou quase 6 meses para licença, né, para poder retirar dentro da lei, replantar em outro lugar, aquela história toda. Então, nos enquadramos, daí nós temos que ressaltar a participação do poder público na época, né, o Valdirec e o Zardim. Certo. O Zardim assumiu lá, porque o problema era, além de retirar as árvores, se nós conseguimos, foi feita a doação, nós damos para o pessoal poder retirar os mates, os lenheiros, ficamos com um pouco de lenha para nós, o resto era para nós poder viabilizar. E daí era arrancar aquelas árvores. 180 tocos de 40 anos de idade. Bom, foi indo, terraplanagem feita, agora tem que gramar ele, né? Tem que gramar logo, dava uma faixa de 10 metros por 100 de comprimento. Bom, descobrimos que
Cotripal ia ocupar o jarrão lá embaixo, né, comprou lá embaixo. Daí, através do TAMA, da prefeitura, negociamos com eles. Usar a grama. Daí o pessoal, são 100 metros de comprimento, 8 a 10 de largura. Bom, então vamos ter que fazer leiva. Você arrumou o trator, leiva de 45 por 35. O pessoal de manhã cedinho chegaram aí. Não, é de emocionar, porque, Léo, e tudo na parceria, vocês... E o pessoal... A cabeça funcionando, de onde a gente vai conseguir isso? 8 da manhã, o pessoal ali embaixo, encomendamos as marmitinhas da baixinha, para o meio-dia, e o trator cortando, né, as leivas, caminhão carregando, puxando, levando para lá, 8 da noite, tudo plantado. No dia? Escureceu, plantado. Daí, uma seca como agora, molha, manga de água. Daí tem o checker aqui, que é nosso atleta, que trabalha com os finos, tem esparrador de esterco, água. Ia para o Conceição e vinha colocar água, umas 3 vezes ele foi lá fazer isso. Salvamos o gramado, hoje está mais bonito do que a outra grama mais antiga, né? E agora, então, digamos assim, feito essa coisa meio arriscada até, esse projeto, então nós tínhamos que otimizar, ocupar aquela estrutura que tem lá, né? Tem que ocupar. Daí o Vanderlei, então, estava programando essa Copa de Veteranos. Sim. E daí, quando ele era para novembro começar a Copa, e ele faleceu antes, né? Mas daí a Sandra, o Wanderson, os guri lá, a Claudiere, não, vamos fazer, podem fazer. E daí, então, se fez no primeiro ano, estava tudo programado, um grupo fechado das 8, daí alguns desistiram, ficou meio, sabe, daí 4 confirmaram, fizemos com 4 ano passado. Mas o objetivo é 8 sempre, para dar 2 chaves de 4, né? Jogos nas terças e nas quintas-feiras, para fechar os 40 dias, 45 dias, se conclui essa etapa. Então fizemos ano passado, deu certo, esse ano já deu são 6 municípios, 6 municípios, né? Então estamos com a nossa Copa de Veteranos andando. Então essa é uma das promoções, digamos assim, para nós trazer clubes, times, e mobilizar a comunidade e a região também, né? Então a primeira promoção esportiva é essa, dos veteranos. Então nós temos os veteranos, e daí também tem, agora na 4ª edição, as categorias de base, os novos, né, que nós temos que trabalhar com essa garotada. Então tem o fraldinha, pré-mirim, mirim e infantil. Essa gurizada mora lá? Não, esse aqui é aberto para toda a região. Não, eu digo, mas lá, os que jogam... Tem alguns. Nós não estamos participando nas promoções que nós fizemos no veterano, nós não participamos. Sim. Nós organizamos, trabalhamos, até para evitar qualquer problema, né? Antigamente nós fazíamos das categorias de base, mas daí sempre fica alguma coisinha, né? Sim. Mas a falta era para o time da casa, reclama, né? Então, não, o nosso objetivo é uma grande festa esportiva, trazer as pessoas para cá e a promoção, cedia, e tratar bem as pessoas, né? Sim. E fazer com que as pessoas gostem de ir lá e passem um fim de semana bacana lá com nós. Então, agora, o próximo evento é das categorias de base. Então, essas categorias no dia 1º de abril. Então, assim vão as programações. Daí, na área do esporte, é isso. Daí, paralelo a isso, estamos participando do Distrital, que começou já, né? Já começaram bem. Começaram bem o Distrital Livre, né? Depois vai ter o Distrital Veterano no 2º semestre. E antes do Distrital Veterano, no 2º semestre, tem o Campeonato Municipal. Então, nós participamos do Distrital Livre, do Municipal e lá no final do ano do Distrital Veterano. E sediando esses eventos. E daí, ainda no lado do esporte, é o que eu digo para o pessoal, ainda bem que todos gostam
lá no Rincão dos Góis, nem todos gostam da mesma coisa e todos gostam de um tipo de esporte. Então tem o futebol, tem a turma da bocha, agora tem 2 equipes no campeonato distrital de bocha, tem o A, vamos dizer, e os outros que gostam de jogar e estão indo bem também. Olha aí. E para as senhoras, para as famílias, tem o bolãozinho. Daí. Isso aí é um sucesso. Né? E agora os da bocha, a coisa está tão assim mobilizada e que é nos sábados, então se criou um torneio interno todos os meses, o primeiro sábado de cada mês, um torneio interno de bocha, que é conhecido com os jogos de bolãozinho das senhoras. Então vai as famílias para lá e a criançada. Daí nós tivemos que, tu lembra daquelas quadras de esportes que o Mânica, o prefeito Mânica construiu? Claro. Então, por coincidência, a inauguração daquela quadra nossa foi em 1978. Atrás do campo. Quando eu estava me formando. E uma seca brava, também uma frustração. E daí precisava de um agrônomo aqui no IMEA. E naquela noite lá, o finado Heitor Fernandes me apresentou para o prefeito Mânica e tal, precisa de um agrônomo, me disse. Eu não acredito. Daí o meu primeiro foi por causa do esporte. O esporte foi o meu primeiro trabalho como agrônomo. Olha aí. Então, tudo tem relação com essas coisas com o esporte lá, né? Então, esse leque de coisas lá. Agora, por exemplo, nós vamos ter na terça rodada, quinta rodada, na sexta de noite é a bocha e no domingo é o campeonato distrital. E nos primeiros sábados ainda o torneio de bocha no sábado e o bolãozinho também no primeiro sábado. E assim vai, né? A comunidade vai andando. Agora já está marcado para maio. Sempre em maio nós temos o jantar italiano, que é da comunidade. Tem data já? Já tem. Sempre é o último sábado. 28 de maio esse ano, né? E o nosso do time, daí o Costelão é do time, em setembro. O último final de semana, depois da Semana Farroupilha, entra o Costelão daí. Do Juventude. Vai ser também 29, me parece, de setembro, já está. É sempre marcado, né? E assim nós vamos andando e até numa das reuniões que nós tivemos agora com a comunidade, que a gente faz parte da diretoria também da comunidade, né? Então, para programar os trabalhos, os projetos do que fazer em termos de comunidade, já vamos fazer junto com o esporte, com o futebol. Por quê? Porque o futebol tem a energia elétrica que tem um custo, né, na iluminação. O centro comunitário das promoções tem um custo, a cancha de bocha tem um custo, a igreja tem um custo. Então agora o próximo projeto conjunto vai ser a energia solar para nós economizar em energia para o grupo da comunidade, né? E no futebol, o próximo projeto para o ano que vem, que agora nós trabalhamos muito a estrutura, né? A iluminação, a parte de copa, banheiro, vestiários, aí está praticamente concluído, fizemos uma ampliação agora. O próximo vai ser o gramado. O gramado é que nós vamos trabalhar forte, o gramado, e junto com a questão gramado, nós vamos ainda passar pela fase da grama da Sempre Verde, aquela que era a primeira do São Luís. A metade do campo já tem, a de jardim. Porque tu vai lá, ela está verdinha. A outra, antiga, aquela que foi enleivada, aquele trabalho um outro trabalho fortíssimo que foi feito pelo grupo antigo lá, foi gramar o campo. Foi 150 carinhas de carroça, carreta, caminhãozinho, Chevrolet, de leiva em leiva, pegado nos potreiros do pessoal, lá na década de 70. Certo. Então, parte daquela grama é a grama nativa, então ela sofre agora com a estiagem, mas ela já deu a contribuição. Então, nós estamos colocando agora as mudas, toceiras daquela, em 2 anos vai estar fechada da grama de jardim, essa. Mas para isso, para a gente não se preocupar com o inverno, com o verão, com seca, com chuva, irrigação, né? Então, o próximo projeto agora vai ser a irrigação. Então, nós viemos cuidando da infraestrutura, e para completar isso, nós esperamos, está tudo acertado, prometido, é o asfalto, o acesso asfáltico para lá, né? Que nós precisamos para todos esses eventos, né? O pessoal mais curto o caminho. Mais curto, daí agora a gente leva, a estrada estando boa, a gente leva 15 minutos, depois com 10 minutos, aí você vai estar lá, né? Está programado para quando? O que o município diz? A previsão é começar até o meio do ano, em julho, aí deve começar, né?
Mas o 23 ainda com asfalto até Rincão dos Góis. Esperamos que sim, depende do clima também, se volta a chover ou não, né? Mas tudo faz parte desse projeto nosso, o asfalto lá, até o final do ano, digamos assim. Vamos ver como é que vai a velocidade da obra, né? Mas daí nós podemos assim fazer as promoções com tranquilidade, sem problema de chuva, de estrada, de barro, coisa parecida, né? Não tenha dúvida. Daí vai ficar muito melhor para o pessoal nos visitar lá no Rincão. Cada vez mais. Léo, muito obrigado, né, pela entrevista, por ter vindo até aqui, cumprimentos por toda essa história. Eu imagino o quanto vocês já se mobilizam pela data cheia do ano que vem, o que vai ser esses 70 anos do Juventude. Muito legal te ouvir, né, sobre algo que move vocês, né, são exemplares, né, o que vocês fazem lá como integrantes dessa comunidade de Rincão dos Góis, por vezes, né, distante da cidade e em outros momentos tão próxima da gente, Léo. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Olha, nós que nos encontramos na década de 80, eu acho que foi, 80. Né, nos jogos do campeonato municipal, e você falava da relação boa que você deixou com todos, e nós entendemos assim, né, contigo, aliás, com todo o futebol amador, né, tem que ser assim, né? Então o esporte tem que ser para unir, para fazer amizades, né? E tu deixou bastante amigos naquela época, continua até hoje, né? E nós também queremos continuar com as amizades que nós fizemos ao longo desses 70 anos do Juventude, né? Por isso nós até reforçamos o convite, né, Luiz? O pessoal que quiser comer um cachorro quente, tomar um refri, uma água, uma cerveja, está convidado nas terças e quintas-feiras. Rodada dupla. Rodada dupla. 7h30 e 9h30. E 9h30. Isso, com transmissão e tudo mais. Sim, Rádio né? Repórter lá fazendo a cobertura, não sei se tem mais alguém. E o MTV também, junto, Olha paralelo, aí. vai sair com som e imagem direto lá do Rincão. Ó. Né? Não, quando eu fui escalado para essas jornadas, eu digo, puxa vida, que bacana poder estar de volta lá, até como uma homenagem ao Vanderlei, né, ao Cláudio, não tem como chegar lá e não lembrar, né? Há mais tempo do Cláudio, que a gente deixou lá, e mais recentemente o Azulão, que nos aprontou essa, mas, né, e o Rincão dos Góis é sempre uma emoção, Léo. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, Luiz. Que bom que veio, Léo. Muito obrigado. Léo Góis, nosso entrevistado da semana. Passamos parte da pauta. Teremos outras ainda, porque 70 anos não se conta em uma hora, mas a ideia é essa do canal, de registrar, documentar boas histórias do nosso esporte amador, do nosso futebol do interior, como o caso aqui relatado do Juventude de Rincão dos Góis. Até a próxima, cuidem-se bem.